Olá, minha galerinha, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar com o nosso conteúdo de geografia, viu? Nossa aula 7, quarto e quinto ano lá do Paulo Ferraz, quarto e quinto ano da Escola Marechal Dutra e quinto ano aqui da Escola Antônio Jesuíno. Bom, no nosso conteúdo, a continuação dele, lá no livro de vocês, tem a população em movimento, né? Ou movimentos populacionais. A população, ela se movimenta, ela muda de um lugar para outro. E o que nós temos aqui agora são os movimentos populacionais, né? Os movimentos populacionais, ou seja, as migrações, elas existem, pessoal, desde quando o homem se entende por homem, desde a pré-história, né? Os seres humanos estão sempre à procura de melhores condições de vida, melhores lugares, ou seja, estão sempre buscando algo que melhore as suas vidas. Então, sempre que o homem se sente incomodado em um local, ele pensa, não, eu acho que eu vou mudar para um outro lugar. Então, toda vez, né, a gente sabe que nem todas as vezes ele consegue mudar, mas fica aquele incômodo e ele tem um desejo de novos ares, tem um desejo de novas mudanças e acaba migrando. Bom, as pessoas, elas não mudam só por acaso, né? Existem os fatores que contribuem para que esse ser humano mude. Os principais fatores são esses aqui. Fatores políticos, né? Muitas vezes aconteceu muito aqui no Brasil, do Brasil receber imigrantes da Itália, imigrantes japoneses, imigrantes espanhóis, né? No início do século XX. Isso porque lá na Europa existiam conflitos de ordem política. E esses conflitos de ordem política fez com que muitas pessoas que foram perseguidas politicamente migrassem para cá, para o Brasil. Conflitos religiosos, né? Muitos conflitos religiosos existiram na humanidade e até hoje existem conflitos religiosos, né? E pessoas não aceitam a crença do outro, né? O próprio Cristo, quando vem aqui pregar a sua boa nova, ele não é aceito na sociedade que ele está inserido. E aqueles cristãos que seguiram a Jesus, né, que continuaram com seus ensinamentos, também foram perseguidos. Então, até hoje existem perseguição por motivos religiosos. Conflitos étnico-raciais, conflitos ligados à questão da raça. As pessoas não aceitam a raça do outro, não aceitam a cultura, a etnia. Então, existe esse tipo de conflito e as pessoas acabam migrando por conta disso. Fatores naturais. Por exemplo, uma população mora próximo do rio. O rio começa a transbordar muito, então a população vai mudar dali para outro lugar. Ou um terremoto, ou um tsunami, ou um furacão. Isso é um motivo também para as pessoas mudarem. E o que mais chama a atenção, o que mais faz com que as pessoas mudem, são os motivos econômicos, né? Toda vez que a pessoa acha que precisa melhorar economicamente sua vida, muitos deles mudam, né? É comum na nossa região, até os dias atuais, muitos de nossos amigos, parentes, irmãos, tios, ir para a região sudeste, né? Ir para São Paulo, como a gente costuma falar, né? Por quê? Em busca de quê? Em busca de melhores condições de vida, né? Os fatores econômicos são, sem dúvida, os fatores que mais predominam, ou seja, o que mais faz com que as pessoas migrem, mudem, são os fatores econômicos. Bom, os tipos de migração. Migrações definitivas, quando o migrante se estabelece de forma permanente no local do seu destino. Um exemplo aqui é no Brasil, os imigrantes italianos, japoneses e das imigrações de nordestinos para outras regiões do país. Você com certeza deve ter alguém na sua família que foi para São Paulo e nunca mais voltou. Constituiu família lá, mora lá, vem aqui de vez em quando passar férias. Então, esse é um tipo de imigração definitiva. A pessoa foi e não voltou mais, né? Não voltou no sentido de construir uma moradia, construiu uma nova vida lá. Migrações temporárias. Essa daqui vocês já fizeram, vocês já foram a uma praia, já foram passar férias em algum lugar. Então, esse é o tipo de migração temporária. Quando o migrante se desloca por um tempo determinado, podem ser diárias, quando um trabalhador se desloca em um local para outro para trabalhar, realizando com fins de lazer, como no caso do turismo, dentre outros. Olha só, eu sou da cidade de Santa Cruz e eu estou no exato momento em Paulo Ferraz. Quando eu terminar
que cumpriu o horário aqui na escola, eu tenho que voltar para a minha cidade, né? Esse também é um tipo de migração temporária, né? Por ir e voltar no mesmo dia, o nome desse tipo de migração é uma migração pendular, né? Como se fosse um pêndulo. Os relógios antigamente tinham um pêndulo que ficava de um lado para o outro assim, ó. Então, esse tipo de migração é a migração pendular, viu? É uma migração temporária. Bom, existe uma diferença entre imigrante e emigrante. Olha só, nós temos aqui, por exemplo, imigrante é aquele que chega a determinada região. Se alguém chegar hoje aqui na sua cidade, essa pessoa é um imigrante. De repente, se você sai para outro lugar, você é um imigrante. Imigrante, quem chega. Imigrante, quem sai. Beleza? Vamos continuar aqui. Olha só. As migrações, elas podem ser internas ou nacionais, ou migrações internacionais. Migrações internas, quando realizadas dentro do mesmo país. As migrações internas são chamadas de intrarregionais. Quando você muda de uma região para outra região, intrarregional. Quando você se desloca de uma cidade para outra, é interregional, viu? Feitas numa mesma região para outra. Já as migrações internas são feitas dentro da mesma região, são chamadas de interregionais. Então, quando você pega um ônibus aqui no Alferraz e vai lá para Teresina, você está pegando um ônibus interestadual, ou seja, ele roda dentro do próprio estado, tá bom? E as migrações externas é quando você sai de um país para outro. Bom, tipos de migrações internas. Nós temos aqui uma clássica, né? Temos até uma imagem aqui, uma imagem muito conhecida do Portinari, que é chamado Os Retirantes, né? Êxodo rural. Êxodo rural é quando constitui-se o deslocamento de pessoas do campo para a cidade. Muitas vezes a situação no campo fica complicada, a situação no campo fica difícil por conta da seca, né? Então muita gente sai do campo e vem morar na cidade, viu? Vocês que moram na zona rural, quando vêm para a cidade, né? Você está fazendo uma migração do campo para a cidade. Não entra aqui no êxodo porque você vem e volta, mas quando você sai do campo para morar na cidade, o nome desse tipo de migração é êxodo rural. Por que as pessoas saem do campo? Mecanização do campo, ou seja, onde tinha uma fazendazinha ali simples, você plantava, colhia, né? Agora existem as grandes fazendas, né, de plantação, com a mecanização do campo, cada vez mais a máquina substituindo o homem. Desastre natural, como a seca, geada, chuva, baixa remuneração, o ganho muito pouco, né? É um dos que mais fazem as pessoas saírem. Falta de infraestrutura, muitas vezes não tem hospital, muitas vezes não tem escola, né? Qualidade de ensino, né? É outro motivo que muitas pessoas saem do campo para a cidade, devido à qualidade do ensino, né? Olha aqui algumas das consequências do êxodo rural, né? Muitas pessoas vão de repente para a região sudeste. Quando chega lá, não arruma trabalho, o dinheiro acaba, muitas vezes fica na rua. Quando arruma um lugar, vai morar numa favela, né? Ou seja, consequência desse êxodo rural. A favelização, aumento do desemprego, aumento do subemprego, que é aquele emprego que não tem carteira assinada, que não recebe uma remuneração boa, perda de mão de obra no campo e marginalização. Muitas pessoas, infelizmente, quando vão para a cidade, entram no mundo do crime, por não ter uma renda fixa. Olha só, vocês já ouviram falar de pessoas que saem daqui para trabalhar na colheita da cana, saem daqui para trabalhar na colheita da palha da carnaúba, saem daqui para trabalhar na colheita da laranja, vão passar uma temporada trabalhando no gesso, né? Vocês escutam muito isso. Esse tipo de imigração
é a migração sazonal ou transumância. Ela vai, passa um tempo, depois volta, tá bom? Esse tipo de migração é chamado de transumância. Não é muito comum, mas ainda existe ainda, pessoal. Olha, o nomadismo, né? Conteúdo que nós estudamos lá em História também é um tipo de migração, né? As tribos e povos mudam de um lugar para outro em busca de alimento, beleza? Esse é o nomadismo. Migrações pendulares, como eu já falei, é aquela que eu faço quando eu venho trabalhar aqui em Alferraz. São pessoas que saem de casa todo dia para outra cidade, para outro bairro, para trabalhar. Depois retornam às suas casas. Esse tipo de migração é a migração pendular, viu? Nós temos aqui a imagem de um ônibus. Muitos trabalhadores precisam de um ônibus para poder se deslocar até o trabalho, né? Alguns pegam até 3 ônibus para poder chegar no trabalho, né? Sai de casa de madrugada e chega em casa à noite. Então, é um tipo de migração, né? Migração pendular ou migração diária. Olha só, externas, migrações externas. É quando você sai, né? É quando você sai do seu país para outro país, né? Aqui no Brasil nós começamos a receber desde o processo de povoamento do Brasil. Por exemplo, muitos africanos, né, foram forçados, né, tiveram migrações forçadas. Por quê? Porque saíram de suas terras como pessoas livres e vieram para o Brasil como trabalhadores escravos, né, trabalhadores escravizados. Pessoas que eram livres foram forçadas a sair de suas terras e ainda foram escravizados. Durante o século XIX, século XX, aconteceu muita migração para cá, para o Brasil. De que forma? Pessoas que queriam um novo lugar para viver, principalmente para trabalhar, pessoal, nas plantações de café, viu? Hoje acontece muito, pessoal, de países dificultar a migração. Os países dificultam receber outras pessoas. Hoje, diversos países desenvolvidos estão fechando suas fronteiras para imigrantes refugiados, né? Nós estamos vendo na televisão, né, acompanhando o noticiário, nas redes sociais, a questão do Afeganistão, né? Os Estados Unidos invadiram lá em 2001, as tropas americanas ficaram lá e agora, com um novo presidente, né, ele disse que aquela guerra não é deles, né? Então, as tropas de lá estão saindo. Com as tropas de lá saindo, um grupo chamado Talibã assumiu o governo, derrubou o governo local e assumiu o governo. E muitas pessoas têm medo, né, daquele novo governo. O que é que estão fazendo? Estão fugindo para outros países, né? Essas pessoas que fogem de seus países, eles se encontram na condição de refugiados. Existem muitos campos de concentração no mundo de pessoas refugiadas, pessoas sem lar, pessoa que não pode mais voltar para seu país, né? São chamados refugiados. Um dos países que tem uma política mais aberta, né, para receber esses refugiados é aqui o Brasil, né? Existem muitas pessoas aqui no Brasil, do Haiti, da Venezuela, que conseguiram cidadania brasileira, né, mas chegaram aqui na condição de refugiados. Olha só, o que acontece muito, viu, é uma coisinha chamada xenofobia, né? Quando as pessoas chegam a um local e são discriminadas por ser de uma região, né? Xenofobia é um problema grave e muito frequente enfrentado por imigrantes nos países ricos. Tá bom, doido. Olha só, pessoal, nós temos um problema grave chamado xenofobia. Xenofobia é quando as pessoas chegam em uma determinada região e não conseguem viver em paz, né, com perseguição, são agredidas, são hostilizadas. E hoje está acontecendo muito aí afora, e até países ricos, de pessoas sendo espancadas até a morte pelo simples fato de serem estrangeiros. Eles dizem que esses estrangeiros, que essas pessoas estão tomando o seu trabalho, né? E aí sofrem com a questão da xenofobia, né? Desterritorialização é o caso de populações inteiras expulsas de seus territórios, o que ocorre geralmente em países da Ásia e da África, ou seja, pessoas, um povo, tá lá, uma tribo lá,
e a outra tribo pega e expulsa aquele povo dali. É chamado de desterritorialização, tá bom? E fuga dos cérebros. Olha só, os Estados Unidos também faz muito isso. Quando tem uma pessoa muito inteligente mesmo no país, que ele vai fazer alguma coisa nos Estados Unidos, algum curso e tal, ele é convidado a ficar lá. Os Estados Unidos, eles costumam pegar as pessoas mais inteligentes e levar para lá, para que aquele potencial da inteligência de muitos gênios seja explorado e aproveitado lá nos Estados Unidos e não no seu país de origem. Se você chegar em uma sala de aula de um curso de mestrado, doutorado, no Instituto de Tecnologia dos Estados Unidos, conhecido como MIT, você vai ver lá que a maioria não são de americanos, são pessoas de outros países. Isso é chamada fuga de cérebros, tá bom? Isso acontece muito. E para encerrar aqui, pessoal, as consequências das migrações. Bom, as migrações podem ter consequências positivas, né? E podem ter consequências negativas, né? Positivo, no caso aqui, no Brasil, no início do século XX, pessoal, por incrível que pareça, né? Houve uma tentativa de branqueamento da população brasileira, né? No início do século XX, que constatou-se que a população, em sua maioria, era uma população negra. Então, o governo, numa tentativa de branqueamento da população brasileira, viu, pessoal? Isso aconteceu no Brasil, incentivou pessoas de outros países a virem para cá, viu? Italianos, espanhóis, japoneses, alemães, né? De sair de seus países e vir para cá, para quando chegar aqui, se misturar, ter filhos, e aí uma tentativa absurda, mas houve essa tentativa de branqueamento da população. Mas o fato é que muitos vieram para cá e contribuíram para o desenvolvimento do Brasil. Então, essa é uma consequência positiva, né? Podem acarretar mudança de costumes, ocorrência à mão de obra local e problemas políticos e ideológicos raciais, né? As vantagens é que, para os países que não possuem condições de atender às necessidades básicas de sua população, tais como emprego, moradia, saúde e educação, né? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Estudem lá o conteúdo e vocês irão receber uma atividade aí para poder fazer, beleza? Tchau, tchau e até a próxima.